pessoal, tudo bem? Tudo certo? Vamos então à continuidade da aula sobre industrialização, né? No primeiro momento, na parte 1, nós comentamos aí a industrialização do século XIX, a industrialização depois, pós-1930, na era Vargas, tá? E terminamos falando aí sobre o período do governo JK, o plano de metas, a internacionalização da economia, a abertura, né, dessa economia brasileira, a chegada das multinacionais aí. Muito bem. A segunda parte, nós vamos tratar essa industrialização a partir do governo militar até chegarmos aí ao governo Temer, por exemplo, tá? Então, vamos lá. O que nós temos importante nessa industrialização via período do governo militar, que vai de 1964 a 1985. É um período em que teremos um forte investimento, tá, na ocupação do interior do Brasil, a ocupação do Centro-Oeste, a ocupação da própria região Norte ou a ocupação da Amazônia em si. O governo militar estabelece o chamado PIN, que é o Plano de Integração Nacional, tá, visando justamente aí a ocupação do interior do país, né? Tem até um lema interessante que é sobre a Amazônia: integrar para não entregar. É um momento de abertura de grandes estradas em direção ao norte do país, né? Vamos falar aí da Cuiabá-Santarém, da Cuiabá-Porto Velho, por exemplo. Vamos falar da Transamazônica, não é? Projetos de mineração, Carajás, vamos falar de projetos de agropecuária, agrovilas, por exemplo, não é? Projetos aí como Polo Noroeste, Polo Centro, Polo Amazônia. Estamos falando de superintendências como a Sudecó, a Sudan, Suframa, Superintendência para a Zona Franca de Manaus, 1967, né? Um polo industrial em Manaus, que seria no coração da Amazônia, levar esse desenvolvimento aí tecnológico para o interior do país, né? Até hoje há uma vigência dessa Zona Franca de Manaus, logicamente que hoje ela sofre uma grande concorrência, tá, dos produtos importados, principalmente da China. Lembre que a Zona Franca de Manaus, a produção dela visa o mercado interno, né? E esse mercado interno de eletrônicos é muito bem abastecido pelos produtos chineses, tá? Então, outra coisa que vale a pena ressaltar, pessoal, e é muito importante na hora do vestibular, é o seguinte: observa que no governo do Juscelino Kubitschek, nós comentamos que ele vai construir a rodovia Belém-Brasília. Agora no governo militar, certo? Estamos comentando o quê? Transamazônica, não é? Cuiabá-Santarém, Cuiabá-Porto Velho e tal. Então, peraí, nós estamos falando numa expansão do rodoviarismo no Brasil? Corretamente. E aí vale a pena a gente ressaltar essa integração, essa interdisciplinaridade, pessoal, com história. Então vamos lá, vamos pensar assim, ó. Formação econômica do território brasileiro. A formação econômica, ela foi feita em cima de ciclos econômicos, correto? Lembra dos ciclos econômicos? Século XVI e XVII, o ciclo da cana, Zona da Mata Nordestina. Depois, o ciclo do ouro nas Minas Gerais, século XVIII. Bem? Depois, no século XIX e começo do século XX, o ciclo da borracha, Acre, na Amazônia, né? Até que nós temos que adquirir o Acre da Bolívia pelo Tratado de Petrópolis, 1903, e o grande ciclo, que é o ciclo do café. No momento dos ciclos econômicos, tá, nós tivemos outros também que foram importantes, certo? A questão do gado em direção ao sertão nordestino, não é? O algodão no sertão nordestino tendo seu auge justamente no período da Guerra de Secessão Americana, 1861 a 1865, quando o Sul em guerra contra o Norte, não é? Diminui a produção, o Norte tem que comprar algodão do Brasil, nós temos um auge importante. Depois a expansão do gado para o Centro-Oeste e o gado na região Sul, Campanha Gaúcha, Pampa, principalmente no século XVIII, abastecendo as Minas Gerais, o famoso charque, né? Essa carne aí salgada para a conserva, tá? Então foram momentos importantes aí da economia brasileira. Mas o que eu vou chamar a atenção é um fato interessante, sim. Durante os ciclos econômicos, a economia brasileira ela é estruturada num sistema de arquipélagos econômicos ou ciclos econômicos, né? Que nós estamos vivenciando os ciclos econômicos,
O que tem a ver com arquipélagos econômicos? A economia tem o seu desenvolvimento isolado, não há integração territorial. Né? Isso é fruto da própria colonização de exploração. Né? Não visava a integração, interiorização do país, seu desenvolvimento econômico. Não, explorar e simplesmente escoar a produção. Por isso que as ferrovias estão concentradas na faixa litorânea, ferrovias para o escoamento da produção, exemplo na época do café. Tudo bem? Voltando aos arquipélagos econômicos ou ciclos econômicos, né? Essa relação, esses arquipélagos econômicos ou ilhas econômicas durante os ciclos econômicos, que é um desenvolvimento isolado, então não há integração no território nacional. Com o fim dos ciclos econômicos, que é o fim dos arquipélagos econômicos ou ciclos econômicos, né? Que nós vamos ter aí, nós vamos perceber, pessoal, que há uma integração no território via industrialização. Então, agora a industrialização ela precisa integrar o território nacional. Ela quebra a ideia dos ciclos, quebra esses isolamentos econômicos que nós chamamos de arquipélagos ou ilhas econômicas, integra o território nacional, montando um esquema chamado centro-periferia. O sudeste é o centro, mandando o industrializado para as outras regiões e trazendo às outras regiões matérias-primas. Ora, mas não dá para fazer isso com as ferrovias, pois não há ferrovias para o interior do Brasil. Então, como eu vou integrar esse território? Rodoviarismo. Daí o JK, daí o período militar, por exemplo, e nós sabemos que é uma opção errada para um país com dimensões continentais, pode com caminhões. Está errado, não é? Teremos que usar o quê? Hidroviário e ferroviário, que são meios de transporte, não é? Para longas distâncias com grande capacidade de carga. Mas você entendeu essa relação? Por que houve o rodoviarismo? Porque a indústria precisava integrar o território nacional. Então foi uma opção do governo, logicamente pressão de quem? Das automobilísticas, né? Para justamente alavancar esse setor. Então isso é muito importante na hora do vestibular. Voltando ao período militar, nós vamos ter um momento interessante, pessoal. Nós vamos ter tanto um governo militar, principalmente a partir do AI-5, o Ato Institucional número 5, que tira-se as liberdades. Não é? Ao mesmo tempo que eu tenho o fim das liberdades, tá? Eu tenho um crescimento econômico muito grande. É interessante esse antagonismo, tá? Mas que período é esse que eu estou falando de crescimento econômico? O chamado milagre econômico, 1968 a 1973. O Brasil cresceu a taxas impressionantes, né? Nós podemos aí citar taxas de 7 a 11% do crescimento do PIB anual. Algo extraordinário, tá? Esse crescimento econômico ele foi possível graças a 3 aspectos fundamentais. Primeiro aspecto, capital externo. As multinacionais vinham para cá, investiam pesadamente no nosso território,
setor automobilístico, setor de eletrônicos, eletroeletrônicos, tá? Muitas empresas aí da Europa Ocidental, do Japão, dos Estados Unidos, né? Lembra que o Brasil está alinhado ao capitalismo dos Estados Unidos, né? Outro fator importante, o crescimento da dívida externa, porque nós estamos vivenciando o Estado desenvolvimentista, não para governo JK, o Estado desenvolvimentista passa por todo esse período, então tem uma ação do governo militar tomando as rédeas na infraestrutura do país, tudo bem? Do investimento em empresas. Nós temos um período aí de planos chamados PND, né? O Plano Nacional de Desenvolvimento, nós vamos ter PND 1, 2 e 3, por exemplo, não é? Então, para ter investimento sobre esses setores, o governo precisa emprestar dinheiro, tá? E aí nós falamos de quem? Do FMI. Então, muito dinheiro vem para cá para o governo poder investir, tá? Infraestrutura é fundamental que você tem que guardar. E o terceiro aspecto, lamentável, concentração de renda. Não houve uma distribuição de renda, tá? Justamente numa época em que a população brasileira torna-se urbana. Então há uma forte periferização da população, gerando uma mão de obra muito barata, né? Mas não há uma melhoria socioeconômica, né? Como deveria. Não houve grandes projetos ou programas de inclusão social. Isso é fundamental. Por que o nosso milagre econômico ele justamente para em 1973? Porque ocorre o primeiro choque ou crise do petróleo. Então o petróleo ficou muito caro, o governo passa a gastar muito dinheiro importando petróleo, tá? Não tem esse dinheiro para o investimento necessário à manutenção do crescimento econômico do país, né? O mundo também entra em recessão econômica, tá? Quer dizer, passa a importar menos os produtos brasileiros. Falta dinheiro no mercado. Dívida externa explode, por quê? Porque a partir de 1973 nós vamos ter aí, né, juros extremamente altos, então de repente a nossa dívida começa a crescer assustadoramente, né, devido a esses juros altos, devido à necessidade de novos empréstimos, por exemplo. A Petrobras não consegue atender o mercado interno consumidor de petróleo. Por que isso? Porque ela não tem a estrutura produtiva necessária, porque nessa época, vamos ressaltar, na primeira metade do século XX, quem domina o petróleo no mundo são as chamadas 7 irmãs do petróleo, empresas norte-americanas, inglesas e francesas. Elas dominam praticamente aí 99% do petróleo do mundo, as famosas 7 irmãs do petróleo. E elas atendem ao interesse dos países onde é a sua sede, tá? Não dos países produtores. Então o Oriente Médio é um grande produtor, mas não é um grande consumidor. Estados Unidos, Europa são grandes consumidores, né, mas não grandes produtores, né, na época, logicamente. Então o que acontece? Essas empresas vão defender o interesse dos seus países, onde ficam as suas sedes, tá? Passa a vender um petróleo barato. Nós estamos falando um barril de petróleo aí é $1. $1,50, pessoal. Imagina isso aí. Então era mais barato comprar petróleo, importar petróleo, do que produzir no território. De repente vem a crise do petróleo. O petróleo salta aí para $12 o barril, tá? Então a economia entra em pânico, certo? Uma crise muito grande, falta de dinheiro, certo? Juros elevados, correto? Então praticamente acaba o nosso milagre econômico. Lembra que o primeiro choque do petróleo era causado pela OPEP, Organização dos Países Exportadores de Petróleo, criada em 1960 em cima desse nacionalismo para quebrar justamente esse poder das 7 irmãs. E aí em 73 nós temos a guerra de Yom Kippur, Israel versus Egito e Síria, que tentam reaver os territórios perdidos na Guerra dos 6 Dias de 1967. Israel sai vencedor, e aí a OPEP, que tem países aqui da América do Sul, da África, do Sudeste Asiático, porém ela é comandada pela maioria dos países do Oriente Médio, não é? Sendo do Oriente Médio. Então o que eles fazem? Uma arma político-econômica contra os aliados de Israel, né? Eles reduzem a oferta de petróleo, não cumprindo os contratos de fornecimento, automaticamente o preço vai subir, porque a procura é maior do que a oferta, tá? E aí, olha que interessante, o resultado disso é o fim do milagre econômico brasileiro. E outro detalhe importante, o governo militar vai aumentar a dívida externa porque ele vai criar programas no setor energético. Nós estamos falando que ele vai construir a hidrelétrica binacional de Itaipu, governo brasileiro e paraguaio, né, nesse momento.
O governo vai investir no pró-álcool, o álcool como combustível em substituição à gasolina, que hoje nós chamamos de etanol, certo? E vai desenvolver o programa nuclear brasileiro, tá? Com a montagem o quê? Das usinas nucleares aí, Angra 1, Angra 2, Angra 3 está hoje em construção, mas o projeto nasce aí do Brasil ter várias usinas nucleares, né? A primeira com tecnologia americana e as demais com tecnologia da Alemanha em si, correto? Então é um período importante. Porém, pessoal, há uma decadência econômica, muito forte a decadência econômica do país. Chegamos à década de 80, horrível a década de 80. Tá? Então a década de 1980 é chamada década perdida, pessoal. Desemprego, crises econômicas, né? Redução salarial, arroxo salarial, você tem emigração, a população começa a ir embora do Brasil, em direção aos Estados Unidos, Europa, Japão, comprar terras no Paraguai, produção de soja, os brasiguaios, tá? Então aí termina o período militar em 1985, a redemocratização, assume Sarney, que era o vice do Tancredo Neves, né, o falecimento, e aí assume o Sarney, não é? Vai criar 3 planos econômicos, por exemplo, né? Vai tentar mudar a economia, mas realmente é um arraso, não é? O país passa por uma dificuldade muito grande. No setor industrial, nós vamos ter uma característica, ele vai adotar o protecionismo, vai tentar proteger a indústria nacional, tá? Fechando o país à importação, por exemplo. Não é? A falta de investimentos leva ao sucateamento do setor industrial, a falta de investimento público e privado, porque estamos vivendo uma crise econômica muito grande. E há um detalhe também importante, até que em 1980, para o processo de descentralização ou desconcentração ou deseconomia de aglomeração, que é quando as indústrias começam a sair de São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, sair do Sudeste, né, e procurar novos estados para redução de custo de produção. Quando você tem início dessa descentralização industrial? A partir de 1975, pessoal, tudo bem? Que envolve. A partir de 1975, tá? Por quê? Para tentar fugir dos valores econômicos altos de produção, graças ao aumento do preço vindo da primeira crise do petróleo. 79, nós temos a segunda crise do petróleo, devido ao que? A revolução fundamentalista, não é, iraniana, tudo bem? Que você tem, aí você provoca outro choque do petróleo, muito sério. Então, a partir de 1975, você tem o primeiro movimento que essas indústrias começam a abandonar o Sudeste. Isso é interrompido na década de 80. Chegamos, então, ao último período, pós-1990, na industrialização brasileira. O que marca esse período pós-1990? A retomada da desconcentração, da descentralização ou deseconomia de aglomeração, não é? Há uma aceleração dessas indústrias buscarem lugares mais baratos, não é? Para concorrer diante da globalização, da abertura dos mercados, não é? Da forte concorrência chinesa, por exemplo, não é? E aí há estados que, para poder tirarem indústrias do Sudeste, não é? Reduzem os impostos ou acabam isentando as empresas de impostos, chamado então de guerra fiscal, né? Essa disputa entre localidades oferecendo menos impostos ou isenção total, chamamos de guerra fiscal. Lógico que aí oferece também mão de obra barata, uma melhoria da infraestrutura, tudo bem? Mão de obra até numa melhoria praticamente em qualificação e tal, mas guerra fiscal é realmente a parte mais importante. Paraná, Goiás, Bahia, Ceará são exemplos disso, correto? Outro detalhe importante, a partir da década de 90 nós temos o que? O neoliberalismo. Então lembre-se, até 1929, liberalismo. Crise de 29, adeus liberalismo. Assume o keynesianismo, o Estado interventor na economia, o Estado desenvolvimentista, welfare state, o Estado de bem-estar social, por exemplo. Não é? 1989, consenso de Washington, não é? O FMI aí estabelecendo o quê? A volta do liberalismo, do neoliberalismo, com total apoio dos Estados Unidos, Ronald Reagan, e da Inglaterra, Margaret Thatcher, a famosa Dama de Ferro. Então você vai relacionar sempre neoliberalismo com globalização. Década de 90, adeus Guerra Fria, adeus ordem bipolar, multipolar, globalização. Por quê? Globalização é a integração dos mercados,
Neoliberalismo é a integração através da abertura dos mercados. Dá certinho com o neoliberalismo. Tá? E o Brasil? Governo Collor abre o país para as empresas estrangeiras, vê o governo Itamar Franco, tudo bem? Segue na mesma linha, e aí vê o governo Fernando Henrique Cardoso, que é o marco, né, desse neoliberalismo, que estabelece austeridade fiscal, controle sobre os gastos públicos, para gerar o superávit primário, que é o governo, né, gastar menos do que arrecada, né? Então, um marco importante. A era das privatizações, o Estado reduz seus investimentos na área econômica, na área da infraestrutura, por exemplo, né? E abre o país para quem? Cada vez mais para as multinacionais que vão comprar as empresas que estão sendo privatizadas. Tá? Então nós vamos ter um domínio total agora do capital externo em todos os setores. Né? Isso é um marco muito importante. Por quê? Porque você tem que pensar o seguinte: lá no começo da industrialização brasileira, pessoal, o capital privado nacional ficou com o setor de bens e consumo não duráveis. O capital estatal vai ficar com o setor do quê? De bens de produção. Correto? E o setor capital externo, o capital privado estrangeiro, o setor de bens de consumo durável. Esse foi o tripé da industrialização brasileira. Certo isso? Muito bem, agora eles dominam todos os setores, tá? Quando que para esse neoliberalismo? Governo Lula e governo Dilma, correto isso? Tá? Então, nesse momento, nós temos o retorno de uma ideia keynesianista, que é o Estado desenvolvimentista, na área social, por exemplo, Bolsa Família, o programa Minha Casa Minha Vida, não é? Então, você tem aí programas de inclusão social com participação muito forte do Estado. Ao mesmo tempo que nós vamos ter o PAC, Programa de Aceleração do Crescimento, não é? Que é um grande investimento em infraestrutura no país, certo? Então você tem uma retomada desse Estado desenvolvimentista, tudo bem? Quando termina o governo Dilma, é interrompido por um impeachment, tá? Nós vamos ter o governo Michel Temer, que era o vice-presidente, que retoma o neoliberalismo, tá? Criando aí a PEC do teto dos gastos, limitando, né, os gastos aí por 20 anos, por exemplo, não é? Proposta de reforma trabalhista, aprovando a terceirização da economia, por exemplo, não é? E aí são marcos importantes desse retorno do neoliberalismo. Então, resumindo para nós fecharmos a matéria, pós-1990, neoliberalismo, a retomada da descentralização, desconcentração ou deseconomia de aglomeração, através da guerra fiscal no país, as indústrias começam a se espalhar pelo território, tá? E um lado triste, lamentável: desindustrialização. O que é isso? Tá? As indústrias estão abrindo falência, as indústrias estão participando menos na composição do PIB, as indústrias estão exportando menos, por exemplo, certinho? Então o Brasil está exportando menos industrializados e exportando mais produtos básicos, as commodities. Isso tem um nome específico: reprimarização da economia. Não é? Nós aumentamos a dependência do setor primário, que é o setor das commodities. Certo? Isso é péssimo, pessoal. Tudo bem? Por quê? Porque nós vamos continuar sendo um país grande exportador de matérias-primas, porque as indústrias estão passando uma dificuldade muito grande. Então, cuidado com esse assunto, desindustrialização, que é um marco lamentável da economia brasileira. Tudo bem, então, esse passeio pela industrialização brasileira? Beleza? Então, espero que vocês tenham entendido. Um grande abraço. Até mais, pessoal.